uma voz dentro da sua cabeça que nunca se cala, sempre te criticando, sussurrando que você não é bom o suficiente, gritando que você vai falhar, murmurando que todos à sua volta são melhores, mais inteligentes, mais capazes que você. E ao final do dia, quando você finalmente encontra um momento de silêncio, lá está ela novamente, implacável, cruel, familiar. Mas e se eu te dissesse que existe uma frase, apenas uma frase, que pode silenciar essa voz instantaneamente? Uma frase tão simples que você vai se perguntar como algo tão pequeno pode ter tanto poder. Uma frase que Eckhart Tolle descobriu após anos lutando contra sua própria mente sabotadora. Uma frase que transformou não apenas a vida dele, mas a de milhões de pessoas ao redor do mundo. Você está pronto para conhecê-la? A frase é simplesmente esta: quem está observando esse pensamento? Isso é tudo. 4 palavras que podem revolucionar sua vida mental. Mas espere um momento. Antes de descartar isso como algo muito simples, deixe-me explicar o mecanismo mental por trás dessa frase aparentemente inocente. Quando você pergunta, quem está observando este pensamento? Você ativa instantaneamente a parte observadora da mente. É uma parte do seu cérebro que existe separadamente da área que produz pensamentos reacionais. É como acender uma luz em um quarto escuro. De repente, você pode ver os móveis no quarto. Você pode navegar ao redor deles. Você não está mais tropeçando no escuro. A voz crítica opera na escuridão. Ela precisa que você se identifique cegamente com cada pensamento. Mas no momento em que você pergunta, quem está observando? Você acende a luz da consciência. A voz crítica perde todo o seu poder. Mas eis o que acontece quando você usa essa frase pela primeira vez. Sua mente vai tentar sabotar até isso. Ela vai dizer, isso é ridículo, eu estou observando o óbvio. E então você pergunta novamente, mas quem está observando a mente que diz que isso é ridículo? É aí que a magia acontece. Você descobre que existe uma presença dentro de você que está sempre observando. Uma presença que nunca julga, nunca critica, nunca entra em pânico. Uma presença que simplesmente está presente. Eckhart Tolle chama isso de observador silencioso. Esse observador é quem você realmente é. Não os pensamentos ansiosos, não a voz crítica, não as preocupações sobre o futuro, ou os arrependimentos do passado. Você é a consciência que observa tudo isso. Agora eu vou te ensinar exatamente como usar essa frase para obter resultados máximos. Porque existe uma forma certa e várias formas erradas de aplicá-la. A forma errada é usar como uma repetição vazia. Repetir sem realmente prestar atenção à resposta. A forma certa é fazer a pergunta com curiosidade genuína, como um cientista investigando um fenômeno fascinante. Quando sua voz interna começar a te criticar, pare, respire fundo e pergunte com sinceridade: quem está observando este pensamento crítico? Não force uma resposta. Simplesmente observe o que acontece no espaço após a pergunta. No início, você pode não notar nada. Isso é normal. É como exercitar um músculo que você nunca usou antes. Mas se você persistir, algo extraordinário vai começar a emergir. Você vai começar a sentir um senso de distanciamento dos seus pensamentos, como se eles fossem nuvens passando num céu infinitamente azul. E você é o céu. Pare um momento. Feche os seus olhos se puder. Sinta o ar tocando sua pele. Escute os sons ao seu redor sem julgá-los. Apenas observe. Agora pergunte: quem está observando estas sensações? Você sente? Essa presença silenciosa que está sempre aqui? Essa é sua verdadeira identidade. Todo o resto são apenas emoções transitórias. Mas aqui está algo que pode te chocar. Essa técnica não funciona apenas para pensamentos negativos. Ela funciona para qualquer pensamento que você queira observar, ao invés de ser consumido por ele. Pensamentos ansiosos sobre o futuro?
Quem está observando esta ansiedade? Raiva sobre algo que alguém fez? Quem está observando esta raiva? É mesmo pensamentos felizes que te distraem do presente? Quem está observando essa euforia? A ideia não é eliminar emoções, é se relacionar com elas de uma forma completamente nova, como um observador compassivo ao invés de uma vítima indefesa. Mas vou te contar algo que Eckhart Tolle descobriu e que mudou tudo para ele. Existe um momento específico do dia em que essa técnica é mais poderosa, um momento em que sua mente está mais vulnerável à transformação. É logo que você acorda, nos primeiros minutos após acordar. Sua mente ainda não ativou completamente seus padrões habituais de pensamento. É como se houvesse uma janela de oportunidade onde você pode estabelecer um novo relacionamento com seus pensamentos para o dia inteiro. Eckhart, antes mesmo de levantar da cama, ele fazia a pergunta: quem está observando o despertar desta consciência? E o que aconteceu ao longo dos meses foi notável. Ele começou a despertar não apenas fisicamente, mas psicologicamente. Cada manhã se tornava um pequeno renascimento. A voz crítica que costumava começar a tagarelar no momento em que ele acordava, simplesmente se calou. Não porque foi reprimida, mas porque perdeu a audiência. Quando você se identifica com o observador ao invés dos pensamentos, a voz crítica literalmente não tem mais ninguém para criticar. É como um ator tentando interpretar para um teatro vazio. Eventualmente ele para de atuar. Mas aqui está a parte mais bonita dessa transformação. Quando a voz crítica se cala, você não fica com um vazio mental. Você descobre que existe uma intuição muito mais sábia operando nos bastidores. Uma intuição que sabe exatamente o que você precisa fazer sem a necessidade de crítica constante. Uma intuição que te guia através da intuição ao invés do medo. Você já teve momentos onde sabia exatamente o que fazer sem pensar sobre isso? Momentos de clareza absoluta onde a resposta certa simplesmente emergiu? Esses momentos acontecem quando você está conectado com essa sabedoria interior. E a frase, quem está observando este pensamento, é a chave que abre essa conexão permanentemente. Mas tenho que te avisar sobre algo que pode acontecer quando você começar a usar essa técnica regularmente. Algumas pessoas ao seu redor podem notar que você mudou. Você vai parecer mais calmo, mais centrado, menos reativo, e nem todo mundo vai gostar disso. Algumas pessoas se sentem confortáveis com sua ansiedade porque ela confirma as próprias inseguranças delas. Quando você se torna mais tranquilo, isso pode criar desconforto em relacionamentos onde as dinâmicas conflituosas eram normais. Isso não significa que você deva parar de usar a técnica. Significa que você está crescendo. E crescimento sempre cria algum desconforto temporário. Eckhart Tolle passou por isso também. Quando ele se transformou, alguns amigos se afastaram, porque não conseguiam mais se relacionar com ele da forma antiga. Mas novos relacionamentos mais autênticos e profundos emergiram naturalmente. Quando você não está mais operando a partir da voz crítica interna, você se torna genuinamente presente para outras pessoas. E presença genuína é uma das coisas mais raras e preciosas no mundo de hoje. Mas deixe-me compartilhar com você o momento mais poderoso que experimentei com essa técnica. Aconteceu durante um período em que estava enfrentando uma das decisões mais difíceis da minha vida. Estava numa guerra civil. Uma parte gritava para fazer uma coisa, outra parte insistia no contrário. A voz crítica interna aproveitava o caos para me bombardear com todos os cenários possíveis de fracasso. Era ensurdecedor. Então me lembrei da frase: quem está observando todo esse caos mental? E no espaço que se abriu após essa pergunta, algo extraordinário aconteceu. Uma voz muito quieta, muito suave, muito certa, sussurrou a resposta que eu precisava. Não era uma voz no sentido audível, era mais como um saber que emergiu do silêncio. Eu soube, sem sombra de dúvida, qual era a decisão certa.
A decisão que tomei naquele momento mudou completamente o curso da minha vida. E foi a decisão mais acertada que já tomei. Isso me ensinou algo profundo. Quando você silencia a voz crítica interna, você não fica sem orientação. Você ganha acesso a uma orientação infinitamente mais sábia. Uma orientação que não precisa gritar para ser ouvida. Uma orientação que sussurra verdades que sua mente lógica nunca poderia calcular. Mas para ouvir essa orientação, você precisa criar o espaço do silêncio. E esse espaço é criado através da pergunta: quem está observando? Agora deixe-me te ensinar uma variação avançada dessa técnica. Uma variação que Eckhart Tolle usa quando está enfrentando emoções particularmente intensas. Quando você sentir raiva, medo, tristeza ou qualquer emoção avassaladora, ao invés de apenas perguntar quem está observando, você pode perguntar: quem está observando este corpo que sente raiva? Quem está observando este coração que sente medo? Isso cria uma dupla distância. Você se separa não apenas do pensamento, mas também da identificação física com a emoção. E o que acontece é quase mágico. Você pode sentir a emoção completamente, sem resistência, mas sem ser consumido por ela. É como assistir a um filme emocionante. Você pode chorar, rir, sentir suspense, mas você sabe que não é real. Você é o observador seguro na cadeira do cinema. As emoções se tornam informações preciosas, ao invés de turbulências que te Mas quando você está identificado com essas emoções, quando você acredita que você é a raiva, você é o medo, você é a tristeza, toda essa sabedoria se perde no drama. O observador não dramatiza. O observador simplesmente observa, aprende e responde com sabedoria. E aqui está algo que vai te surpreender. Depois de alguns meses usando essa técnica, você vai descobrir que a própria pergunta "quem está observando?" nem sempre é necessária. Você vai começar a viver naturalmente a partir da perspectiva do observador. Pensamentos vão surgir e passar como nuvens no céu da sua consciência. Emoções vão emergir e se dissolver como ondas no oceano da sua presença. Você vai permanecer imperturbável no centro de tudo isso. Não porque você se tornou insensível, mas porque você descobriu quem você realmente é. Você descobriu que por trás de todos os pensamentos, todas as emoções, todas as experiências, existe uma presença eterna que nunca muda, nunca envelhece, nunca pode ser ferida. Essa presença é você. Tem sempre sido você. Vai sempre ser você. A voz sabotadora era apenas um caso de identidade equivocada. Você pensou que era o personagem no filme, quando na verdade você sempre foi a tela onde o filme era projetado. A tela nunca é danificada pelo filme. Filmes de terror não assustam a tela. Comédias não fazem a tela rir. Dramas não fazem a tela chorar. A tela simplesmente permite que tudo seja projetado nela, permanecendo eternamente pacífica, eternamente presente. E quando você descobre que você é a tela, toda a sua vida muda. Não externamente necessariamente, mas internamente, profundamente. Você para de levar seus pensamentos tão a sério. Você para de resistir às suas emoções. Você para de se identificar com os papéis que desempenha. Você simplesmente está presente, consciente, pacífico, e dessa presença, dessa quietude, dessa conexão com quem você realmente é, você vive sua vida com uma graça que você nunca imaginou ser possível. A frase "quem está observando este pensamento?" não é apenas uma técnica de gerenciamento mental. É um convite para descobrir sua verdadeira natureza. Um convite para voltar para a casa que você nunca realmente deixou, mas temporariamente esqueceu. E agora que você conhece essa frase,
Agora que você tem essa chave, você tem tudo o que precisa para silenciar sua voz crítica interna para sempre. Não porque você vai eliminar todos os pensamentos negativos, mas porque você vai descobrir que você nunca foi esses pensamentos. Você sempre foi o observador silencioso, testemunha pacífica, a consciência eterna na qual tudo surge e passa. E nessa descoberta está a liberdade suprema que todo ser humano busca. A liberdade de ser quem você realmente é. Porque uma vez que você a ouvir, sua relação com seus pensamentos nunca mais será a mesma. Mas antes de revelar essa frase, preciso te contar algo que mudou completamente minha perspectiva sobre o que realmente acontece dentro da nossa mente. Você já parou para notar como sua voz interna muda de tom dependendo da situação? Quando você está prestes a falar em público, ela fica mais ansiosa. Quando você olha no espelho, ela se torna mais crítica. Quando você está sozinho à noite, ela se transforma em algo quase desesperado. É como se houvesse diferentes personalidades vivendo na sua cabeça. E a mais cruel de todas é aquela que se disfarça de protetora. Ela diz que está tentando te ajudar, que está te preparando para o pior, que se você não se criticar primeiro, o mundo vai fazer isso por você. Mas a verdade é muito mais perturbadora. Essa voz não é sua amiga. Ela não está tentando te proteger. Ela está tentando te controlar através do medo. Eckhart Tolle descobriu isso da maneira mais dolorosa possível. Aos 29 anos, ele estava tão consumido por pensamentos autodestrutivos que chegou ao limite do suportável. Considerou o impensável. Era uma noite escura, ele sentado no sofá de seu pequeno apartamento em Londres, quando algo extraordinário aconteceu. Ele ouviu sua voz interna sussurrar: "Eu não posso mais viver comigo mesmo." E então, num flash de clareza absoluta, ele se perguntou: quem é esse eu que não suporta a si mesmo? Quantos eus existem dentro de mim? Foi nesse instante que uma percepção revolucionária o atingiu. A voz que o atormentava não era ele. Era algo separado, algo que ele podia observar, algo que ele podia questionar. E dessa descoberta nasceu a frase mais poderosa para silenciar o crítico interno. Mas a maioria das pessoas não entende o funcionamento dessa frase. Ela não é um mantra repetido mecanicamente. É uma chave que destranca uma porta da qual você sequer sabia a existência. A porta entre você e seus pensamentos. Já tentou parar de pensar? Impossível, não é? Como tentar não piscar ou não respirar? Quanto mais você tenta controlar seus pensamentos, mais eles se multiplicam. Por isso, muitas técnicas de pensamento positivo fracassam miseravelmente. Elas tentam combater a voz crítica usando mais vozes. É como apagar um incêndio com gasolina. A frase de Eckhart Tolle age de forma completamente diferente. Em vez de lutar contra os pensamentos, ela cria um espaço entre você e eles. Um espaço sagrado onde você finalmente pode respirar. Antes de revelar essa frase, preciso avisá-lo. Ao usá-la pela primeira vez, você sentirá algo que muitos descrevem como despertar. Não um despertar espiritual dramático, mas algo sutil e poderoso. Você perceberá que sempre teve a escolha de não se identificar com cada pensamento que cruza sua mente. Descobrirá que existe um observador silencioso em seu interior, intocado pela crítica, pela ansiedade, pelo medo. E isso pode ser um pouco assustador no início, porque se você não é seus pensamentos, quem você realmente é? Você construiu sua identidade na voz de sua mente. Acreditou ser ansioso por pensar de forma ansiosa, inseguro por ter pensamentos inseguros, inadequado porque sua mente apontava suas falhas. Mas e se tudo isso for uma grande ilusão? Se a pessoa que você pensa ser for apenas uma história que sua mente conta sobre você? Eckhart Tolle descobriu que além dessa história,
existe algo infinitamente mais vasto e pacífico. Algo que ele chama de presença. Algo acessível a qualquer momento usando essa simples frase. O fascinante é que ao usar a frase pela primeira vez, sua mente crítica tentará sabotar até isso. Dirá que é bobagem New Age, simples demais para funcionar. Que você está perdendo tempo com coisas esotéricas. Foi exatamente isso que aconteceu comigo ao descobrir essa técnica. Passava por um período difícil. Minha voz interna era mais cruel que nunca. Bombardeava-me com comentários sobre meus fracassos, inadequações, erros do passado. Era como ter um crítico profissional na minha cabeça, trabalhando 24 horas por dia, sem piedade. Até que um amigo me contou sobre a frase de Eckhart Tolle. Inicialmente, zombei. Como 3 palavras simples poderiam resolver anos de autopunição mental. Mas o desespero me fez tentar. E no momento em que pronunciei essas palavras, algo extraordinário aconteceu. Nada de dramático, sem luzes brilhantes ou música celestial. Algo mais simples e profundo. Por alguns segundos, houve silêncio total na minha mente. Silêncio real. Não o silêncio forçado de quem tenta não pensar, mas o silêncio natural de um lago calmo ao amanhecer. Esse silêncio, pela primeira vez em anos, eu me encontrei. Você talvez se pergunte, qual é essa frase? E por que funciona quando tantas outras técnicas falham? A resposta está na forma como nossa mente processa linguagem e identidade. Ao se identificar com um pensamento, você se torna esse pensamento. Ao observar esse pensamento de fora, como um objeto separado, algo mágico acontece. O pensamento perde o poder sobre você. É como a diferença entre estar dentro de uma tempestade e observá-la da janela de uma casa segura. O vento pode ser forte lá fora. Você está protegido, observando tudo com curiosidade, não pânico. A frase de Eckhart Tolle cria exatamente essa perspectiva. Transporta você instantaneamente da tempestade mental para a casa segura da observação consciente. Poucos sabem, mas ela não apenas silencia a voz crítica no momento do uso. O tempo muda a natureza dos seus pensamentos. Você começa a pensar de forma diferente, mais compassiva, mais realista, mais construtiva. Porque força pensamentos positivos, mas porque não se identifica mais automaticamente com cada crítica da sua mente. É como se você descobrisse que o crítico cruel que você achava ser, na verdade, é um personagem que você pode demitir a qualquer momento. E a parte mais bonita, ao demitir esse crítico, você não fica sem pensamentos. Simplesmente pensa com mais clareza, criatividade, amor próprio. Descobre que existe uma inteligência muito mais sábia operando dentro de você. Uma inteligência que não precisa de crítica constante para funcionar. Que prospera na aceitação, na presença, na paz. Mas para acessar essa inteligência, você precisa criar o espaço. Esse espaço é criado através da frase que vou revelar agora. Uma frase tão poderosa que Eckhart Tolle a chama de a porta de entrada para o despertar. Uma frase que mudou a vida de milhões. Uma frase que pode mudar a sua vida também. Você está pronto para conhecê-la? É? É.